Boa tarde, irmãos, a graça e a paz de Cristo. Então, hoje nós vamos fazer uma recapitulação. Nós chegamos na terceira etapa do processo do método interpretativo OIA, que é observação, interpretação e aplicação. E nós iniciamos, já nos encontramos em 2 domingos para tratar sobre o valor da aplicação. E hoje nós vamos estar recapitulando o que nós tratamos no domingo anterior. E conforme o andar da carruagem, nós vamos estar dando sequência da onde nós paramos no domingo anterior. Então, dentro dessa temática do valor da aplicação, há um subtema que é a verdade que transforma, que está aí no material de vocês. A gente vai seguir essa logística aí no material de vocês todinha. Então vocês vão perceber que há uma espécie de uma equação aí no material de vocês. No primeiro círculo tem uma palavrinha chamada o quê? Observação mais interpretação menos o quê? A aplicação, que vai resultar em quê? Em aborto. Por que que nessa equação, aonde tem observação mais interpretação menos aplicação, vai resultar em aborto? O que é um aborto? Nós falamos isso no domingo passado. O que é um aborto? Algo nasce com interrupção. É uma interrupção de algo precioso que está ali sendo gerado, que é a vida, a interrupção da vida. Trazendo para a vida da igreja, esse aborto tem a ver com morte espiritual. As igrejas hoje têm perdido a sua alegria da salvação. Muitas pessoas têm estagnado na fé, não têm mais crescido na fé, na vocação a qual Deus chamou o seu povo, os seus filhos e filhas. Então, o resultado dessa equação, que é ilustrada pelo fator aborto, vai nos mostrar isso, essa morte espiritual, esse não crescimento, que está muito ligado com Hebreus capítulo 5, o tardio para ouvir, o ser tardio para ouvir. Mas é interessante que lá o tardio para ouvir, no original é negligente. Você já foi tratado por alguém com indiferença? Imagine tratar a palavra, tratar Deus com indiferença. Esse é o sentido de tardio para ouvir, que o autor de Hebreus fala lá no capítulo 5, que eles estavam tardios para ouvir, e isso estava interrompendo, bloqueando o crescimento daqueles irmãos. Hoje não é diferente. O que tem bloqueado o nosso crescimento? O que tem gerado uma interrupção nesse fluir de Deus na minha e na sua vida? No domingo passado nós observamos que, diante dessa interrupção, nós nos tornamos especialistas em colocar substitutos no lugar da prática, da aplicação da palavra. E aí, acompanhe no seu material, nós vimos, por exemplo, que nós substituímos a interpretação pela substituição, pela aplicação pela interpretação. Aí nós usamos o texto de Mateus 5,20, que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, não herdaremos o reino de Deus. Aí eu fiz uma pergunta: por que Mateus 5,20 está nos afirmando categoricamente que se a nossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, não seremos cidadãos, não herdaremos o reino dos céus? Quem se habilita a responder? Porque que se a minha justiça, a sua justiça, não exceder a justiça dos escribas e fariseus,
nós não vamos herdar o reino dos céus. Por quê? Porque ele faz essa comparação justamente com a dos escribas e fariseus. E nós estamos falando do primeiro substituto, onde nós substituímos a aplicação, a prática da palavra de Deus pela interpretação, pelo conhecimento. Por causa da hipocrisia, né? Como o reverendo Hernani Dias Lopes, categoricamente, ele gosta de afirmar, tem muita gente que tem luz, mas não tem aquele fogo que gera glorificação verdadeira a Deus. Tem muita luz aqui, ó, tem muita teologia aqui, mas essa teologia não transforma a sua vida no seu viver diário. É uma falsa teologia, irmãos. A falsa teologia não é só apenas aquela aonde você traz uma interpretação que foge do padrão bíblico, mas nós podemos estar dentro do padrão bíblico, mas substituindo a prática e sendo inflamado por luz sem transformação. Você perguntou a questão de por que precisava exceder, né? Porque os fariseus tinham uma prática externa, que não era, de forma geral, assim, não era ruim a prática externa, mas faltou o interno, né? A eles faltou. Por exemplo, a motivação da prática do jejum e das orações, só corroborando aí a questão da ação externa, para serem vistos pelos homens, né? E se esquecendo dessa intimidade com Deus que gera transformação. Então, o primeiro substituto é quando a gente deixa a aplicação de lado e começamos a ter muito conhecimento e a nossa prática não acompanha na balança, não equilibra como consequência natural desse conhecimento. Então, todo conhecimento, principalmente bíblico, que não gera boas obras enraizada na justiça de Deus, nós temos que fazer um diagnóstico correto do nosso coração, se nós não estamos se utilizando do primeiro substituto. Tem muitas igrejas que estão morrendo atrás de belas ortodoxias, ortodoxias mortas, os cultos mortos, a motivação morta, a paixão não existe mais, o entusiasmo não existe mais. E aí nós temos uma capacidade incrível, irmãos. Não sei se vocês, quando para nós que temos de 40 para frente assim, vocês Eu ainda não cheguei lá. nem o garoto chegou, entendeu? Eu ganhei um bonequinho que a gente dava cordinha nele, aí soltava ele. Só que é uma programação, ele só vai, aí tem uma hora que dá aquelas voltinhas, aí acaba, ele fica paralisado. Às vezes ele pode parar assim, às vezes ele pode parar assim, às vezes ele pode parar assim, entende? Às vezes nós estamos igualzinho, nós podemos nem perceber que estamos igualzinho a esse bonequinho, porque estamos vivendo de conhecimento que virou algo automático na vida da gente. Por exemplo, vir para a igreja já é automático, os horários do culto, por exemplo. Isso pode ser bom ou não, como no caso dos fariseus, a prática das orações e do jejum. Era algo legal, porém com a motivação errada. Entende? Então, esse é o primeiro substituto. Trocar a aplicação pela interpretação. E com isso, não entendam que isso aqui é um balde de água fria para não mais mergulhar nas doutrinas da graça, não. Mas é compreender que essas doutrinas da graça revelada na palavra, ela nos leva a um fervor espiritual, a uma vida diferente na sociedade,
aonde nós estamos inseridos. Ela não anula isso jamais. Segundo substituto aí no material de vocês, nós substituímos mudança substancial de vida por obediência superficial. Aqui tem a ver com mexer com áreas na vida da gente que são vulneráveis. Dar a devida atenção naquelas áreas que nós temos dificuldades de agradar ao Senhor. E aí nós ficamos enfatizando naquelas áreas apenas que nós estamos conseguindo agradar ao Senhor. Para quem estava no domingo passado, aí eu comentei o caso de que nós estávamos em uma escola bíblica, estávamos tratando um texto do Evangelho de Romanos, e lá falava sobre vício, compulsividade, e aí eu falando muito de bebidas alcoólicas e tudo, e o irmão pede a palavra e com muita veemência ele veio contra quem era praticante daquele vício e tudo. E de repente, no meio da conversa, veio algo na minha cabeça: fala do café, fala do café, fala do café, fala do café. Ele estava se vangloriando porque ele não bebia, não era um cachaceiro, não era um alcoolista. E eu digo: irmãos, e aqueles crentes que são compulsivos, que se não tomarem um gole de café, passam o dia todo com dor de cabeça aguda e não prestam para conversar com ninguém mais naquele dia. Mas graças a Deus ele recebeu de bom grado aquela orientação. Na verdade, foi o Espírito Santo de Deus, irmãos. Não foi de mim, não. E aí ele, a partir daquele dia, aquilo ali veio como uma flecha atingindo o coração daquele amado irmão. E o Espírito de Deus, através ali daquela reflexão na escola bíblica, ele pôde perceber que ele estava se relacionando muito mal com o café, que ele não estava agradando ao Senhor naquela área da vida dele, embora não era algo. Para os que estavam aqui, eu tive uma aula pela clínica Jorge Jaber no Rio de Janeiro, e eu tive uma professora, e ela foi uma disciplina só sobre café. Ela diz que semanalmente ela recebe pessoas com overdose de café, porque o nosso organismo, a quantidade apropriada é até 400 ml de café diário. Então isso pode trazer problemas sérios para a vida da gente. Ou seja, esse segundo substituto está nos dizendo o seguinte: que nós pegamos e substituímos por mudanças radicais por coisas mais superficiais, e nós ficamos arranhando o tempo todo naquelas áreas que o Senhor está nos direcionando para ser tratada, para ser trabalhada, ainda que pareça ser inofensiva como um simples café. Assim como a gente trabalha lá na comunidade terapêutica, de que o problema do adicto lá não é a substância propriamente dita, mas são as lacunas que estão ali em déficit dentro do homem interior daqueles homens ali, e que eles precisam identificar isso. A mesma coisa é em qualquer outra situação. Quer ver uma coisa? Por que as pessoas se viciam em séries de Netflix? Será que não é uma fuga da realidade? Será que não é uma busca de recompensa imediata? Ah não, mas eu estou no meu lazer. Mas você já está 3, 4 horas, 5 horas assistindo série, e quanto mais termina um episódio, mais você quer assistir, e não tem fim. É um poço sem fim. E as séries são feitas justamente para promover isso. Com certeza, é estudado psicologicamente, passo a passo, para aprender as pessoas ali. E nisso as pessoas não se dão conta. Então nós substituímos uma mudança substancial de vida por uma obediência superficial. Então, esse segundo substituto, se você tiver com dificuldade de entender, lembra do café.
Você pode até anotar aí do ladinho o café, que aí você vai se lembrar das outras questões. E aí você traz para a sua vida. Quando você lê as Escrituras, qual é aquela área que Deus está te levando para ser tratado e você tem corrido, tem colocado, tem substituído, tem colocado outros substitutos, porque é mais prazeroso, é muito mais prazeroso. Então nós temos que ter cuidado com isso, porque nós às vezes nós não damos conta de que estamos colocando esses substitutos. Um terceiro substituto é o arrependimento pela racionalização. Irmão, se tem uma coisa que tem que acabar no meio do povo de Deus, sabe o que é? Todo mundo faz. Tem algum versículo na Bíblia dizendo isso? Todo mundo faz? Se tiver, eu mudo, eu retiro aqui na gravação essa expressão. Eu peço para o Natan editar aí e ver o que ele pode fazer. Entende? Ou seja, a gente usa algumas expressões para validar o nosso comportamento errado, o nosso pecado, aquilo que nos afasta do Senhor, e aí nós usamos a expressão todo mundo faz. E eu não vou muito longe. No período de São João, essa semana mesmo isso veio dentro do meu coração. Fecharam a rua lá para botar negócio de bumba boa e dança do cacuriá, não sei nem se pediram autorização. Aí outro dia, eu digo, quer saber? Eu vou estar orando e se Deus me direcionar, eu vou fazer um culto aqui de rua e também não vou pegar a autorização dos órgãos competentes. Eu estou fazendo algo legal com a motivação errada. Isso dá legalidade até para o inimigo das nossas almas trabalhar e atrapalhar aquele evento acontecer. Quem fez não interessa, se pediu autorização ou não, não interessa. Agora, se eu e você vamos fazer da forma correta. Fundamentado em quê? Enraizado em quê? Na justiça de Cristo. A igreja, ela tem perdido a sua força por causa desse tipo de filosofia. Todo mundo faz. Isso existe muito no mundo da política, onde nós, pessoas evangélicas, temos olhado ao mundo, tem visto, puxa, certas táticas deram certo para o mundo. Aí então, vamos lá, nós. Né? Aí nós perdemos a força. Quarto substituto. Substituímos uma decisão volitiva, ou seja, relacionada às nossas vontades, por uma experiência emocional. Isso, uma das razões porque tem surgido todo tipo de denominação de igrejas evangélicas no Brasil, uma das razões é essa: a busca das experiências subjetivas. Não, a verdade é uma verdade construída a partir do que eu sinto, não a partir da revelação de Deus, não a partir do que o texto sagrado diz, mas é a partir de uma necessidade particular minha e como eu vou me relacionar em busca dessa necessidade. E aí entra a questão das experiências. Não é que nós vamos negar as experiências nem as emoções, porque nós, seres humanos, somos constituídos por ela. Mas no que diz respeito a caminhar com Deus e fazer a vontade de Deus, e apenas colocar as emoções e nada mais interessa, nada mais importa, isso é muito perigoso para uma igreja. Nós podemos ser alvos fáceis de estar ouvindo a voz do inferno, crendo que é a voz de Deus. É o famoso, aí o critério de muitos, sabe o que é? Eu estou me arrupiando, irmãos, olha como Deus está agindo poderosamente, eu estou me arrupiando. Irmãos, alguns momentos, num flashback na minha cabeça, alguns momentos que eu já me arrepiei, assistindo filme de terror, assistindo outro tipo de drama, lendo livros maravilhosos,
E às vezes no meu quarto orando também. Não vou negar que não há momentos que Deus possa, você pode perceber, ter a experiência com Deus e vir essa manifestação. Mas o que eu estou querendo, o que nós temos que ter cuidado nesse quarto substituto, é não sobrepor as experiências emocionais em detrimento da revelação da verdade bíblica, separadamente, independentemente. E aí nós começamos a o quê? Estabelecer o quê? A nossa própria vontade. É por isso que é muito mais fácil buscar uma igreja onde as pessoas pregam conforme a clientela. E o último substituto, nós usamos o texto lá de Samuel, 2 Samuel, capítulo 12, onde Deus levanta o profeta Natã, após ele cometer o adultério com Batseba, e mandar Urias em frente de guerra, manda Joabe levar uma carta, e foi um assassinato encomendado, um assassinato de aluguel. E aí ele usa uma parábola de um viajante que chega na casa do rico, o rico, possuidor de muitas ovelhas, muitas posses, mas ele não querendo pegar a sua, pega a única ovelhinha, a única cordeirinha que o pobre tinha. E Davi, ouvindo aquela história da boca do profeta Natã, ele fica irado. E a expressão no hebraico, lá nós comentamos isso, que aquela expressão lá no hebraico está no superlativo, ele ficou muito irado, bastante irado, está no superlativo, ele ficou possesso de ira quando ele ouviu aquela parábola. E ele jurou pelo Senhor. Olha que interessante, o coração da gente pode estar totalmente desviado de Deus, mas aí nós somos capazes de jurar pelo Senhor. Ele jurou pelo Senhor que aquele homem rico que pegou a ovelhinha do pobre era digno de quê? De morte. Quando chega no versículo 7 do capítulo 12, Deus vai direto para Davi dizer o quê? Na NVI está dizendo assim, olha, você é este homem. Davi, você é este homem. Quando ele usa a expressão eu juro pelo Senhor, parece que ele está revestido de uma piedade pessoal. Quantas vezes a gente substitui uma transformação verdadeira por belos discursos que saem, por belas oratórias, usando versículos bíblicos, mas nós estamos substituindo às vezes, entende? Deus, ele não está preocupado com os nossos belos discursos, quando ele não vem acompanhado de genuína transformação. É lógico que logo depois ele vai demonstrar o arrependimento, ele se arrepende. Mas o que eu estou querendo mostrar é que esse quinto substituto, que nós substituímos transformação por discurso, isso é manifestado, sabe de que forma? Com procrastinação na vida diária da gente. Em qualquer área que você imaginar, na maneira como nos relacionamos com a comida, na maneira como nós administramos o nosso tempo, o horário que nós vamos dormir, o horário que nós vamos acordar, a prioridade que nós estamos tendo com o relacionamento com Deus, com a palavra, com a oração, no congregar-se, no servir dentro do reino, servindo ao próximo na terra para a glória de Deus, e outras questões mais. A procrastinação, ela está embutida em muitas situações, esse substituto da transformação por belos discursos. Depois eu faço. Mas por que não faz agora? Por que não começa agora? Deus está te desafiando a mim e a você a rever os nossos conceitos e perceber o que está por detrás das minhas procrastinações. Para quem não sabe, a procrastinação é você sempre adiar coisas que são essenciais e importantes para amanhã e substituir por coisas menos importantes. Não é que você deixa de fazer nada,
Você substitui coisas que são essenciais, primordiais, e substitui por coisas que podem aguardar, que podem ser colocadas para um segundo, terceiro e um quarto plano, mas aí nós pegamos e colocamos como uma prioridade máxima e vamos procrastinando. Então, nós substituímos transformação por um discurso. Agora eu quero que os meus amados irmãos abram lá em Tiago, capítulo 1. Agora sim nós vamos continuar de onde nós paramos no domingo anterior. Tiago, versículo 21 ao 25, capítulo 1. Alguém gostaria de fazer essa leitura do versículo 21 ao 25, um irmão ou uma irmã, por gentileza? Por isso, portanto, desdobrando de toda impureza e a culpa de maldade, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar nossa alma. Tomai-vos, pois, da atitude da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente uma lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que ele adotar. Amém. E aí no seu material tem duas imagens aí, né? Baseado no título, um olhar no espelho. Tem a imagem de um olhar, de um olho aí no material que foi entregue para vocês aí na Raquel não tem. Obrigado. Tem mais? Tem não, foi a última. Você está aqui para Então, percebam que a ideia aqui que Tiago vai usar, ele vai fazer uma analogia que Tiago faz no espelho para ilustrar como a palavra de Deus ela opera em nossas vidas. E aí eu armei um esqueminha aí nesses círculos, uma outra equaçãozinha que vai nos revelar de forma resumida o que o texto está nos mostrando. Primeiramente, a gente leu do versículo 21 ao 25, mas do versículo 19 ao 20, ele vai nos trazer a ideia de nós ouvirmos prontamente, ouvir atentamente. Existem duas formas de você ouvir alguma coisa: ouvir relaxadamente e ouvir atentamente, ouvir prontamente. Sabe quando alguém está te falando alguma coisa? Isso acontece muito em vida de casal. Quando as nossas esposas estão falando alguma coisa em relação, principalmente para comprar alguma coisa no supermercado ou em outro lugar, e aí a gente está tipo o pai do Chris, que tem um episódio que ele está assistindo a televisão, beisebol, ele torcia para um determinado time lá, e aí o narrador do episódio, a Rochelle está falando, dando uma porrada de ordens para ele. Aí o narrador mostra outra visão. O que está acontecendo na cabeça dele? Ele está balançando a cabeça, mas ele está focado no que ele está vendo na televisão. Mas ele balança a cabeça que é para despistar a Rochelle. Mas não é a realidade do que está acontecendo dentro dele. Isso não é ouvir prontamente. Isso é ouvir relaxadamente. Tiago, no versículo 19, ele diz: meus irmãos, todo homem esteja pronto para ouvir. Ele começa com a expressão ouvir.
Tudo começa com ouvir prontamente, atentamente, sem vacilar, sem piscar, para o negócio fluir. Aí quando chega no versículo 21, ele vai nos trazer a segunda expressão: acolher mansamente, humildemente. Você primeiro ouve atentamente, depois você acolhe humildemente. Aí ele vai falar o que você tem que acolher. Vocês perceberam o que tem que ser acolhido? A palavra implantada em vocês. Essa expressão implantada nos remete lá em Mateus capítulo 13, aquela semente que caiu em boa terra e houve a germinação e houve a multiplicação de 30, 60 a 100. A terra estava preparada, ela estava arada, ela estava adequada para passar pelo processo de frutificação. Houve uma acolhida da semente e ela frutificou, ela produziu frutos. Então nós ouvimos prontamente, nós acolhemos mansamente a palavra semeada. Isso se chama também regar o que está sendo semeado. E isso é um processo e acontece diariamente. É o que nós chamamos do devocional, nossos momentos a sós com Deus. Não acontece só no domingo. Planta nenhuma, árvore nenhuma. Hoje você vê ela bela, já está no tempo do caju. Alguém teve algum trabalho de diariamente regá-la para chegar a esse ponto de frutificação. Então nós precisamos nos atentar que o resultado final dessas três palavrinhas, ouvir prontamente, acolher mansamente a palavra implantada por Deus em nossos corações, ela vai gerar o quê? Qual é o resultado da fórmula aí no material de vocês? Nós vamos nos tornar o quê? Praticantes operosos. Nós não vamos ser aquela pessoa que vamos diante do espelho. Imagine, se antes de você sair de casa, cada um de nós olhássemos no espelho. O que o espelho faz quando você olha para o espelho? Ele te mostra verdade sobre você. O espelho te confronta, ele te corrige, mas quem vai ter a responsabilidade de corresponder ao que ele está te revelando é a pessoa que está diante dele. Aí imagine que cada um de nós fomos no espelho, que com certeza nós fomos, não precisa ter revelação do alto para saber disso. Não precisa, porque nós amamos o espelho, né? Mas às vezes também nós nos auto-sabotamos na frente do espelho. E aí o que acontece? E do jeito que nós mantemos o contato com o espelho ao sairmos, não tivéssemos tomado nenhuma atitude baseada no que eles revelou. Cabelo assanhado, um cravinho para ser tirado. Do jeito que ele nos revelou, nós saímos, fechamos a nossa casa e chegamos até aqui a casa do Senhor. Como não seria agora? Como nós estaríamos? Vocês estão entendendo? Estão acompanhando? Ou seja, é isso que Tiago está dizendo, que quem ouve a palavra é como, e não pratica, é como essa pessoa que chega diante do espelho e chega e diz: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? Aí ele vai te falar algo que de repente não é o que você quer ouvir. Aí ele te diz algumas verdades, o espelho, e você não dá nem bola, você liga, sai e vai viver a vida como se nenhuma verdade fosse revelada ao teu respeito. Aí ele está dizendo: olha, esse homem, essa pessoa que ouve a palavra e que não é praticante, ela é justamente uma pessoa que não experimenta essa lei da liberdade. Jesus
Tiago está nos mostrando que essa imagem do espelho, ela é uma imagem integrante, porque os espelhos têm um notável efeito sobre os seres humanos, porque ele nos confronta, é uma imagem muito intrigante, irmãos. Por isso que ele está usando, ele está comparando o espelho, e olha que o espelho naquela época, no primeiro século, não é esse espelho nítido que nós temos, não é nesse espelho hoje que nós nos vemos. Tem uns que, até o pastor Geandro ontem na pregação lá no ponto de pregação, ele disse que estava fazendo academia e tem uns espelhos que vem com, não sei se é com zoom, não sei dizer o nome direito, né? Mas que você se olha na frente dele, ele te transmite mentiras. Aí olha, o bíceps está bacana, o tríceps está bacana, olha o peitoral. Quando você sai da frente dele, vai para o espelho normal, ué, ixi, eu estava sonhando, era um pesadelo, entendeu? Tem espelhos que é para nos iludir. Na academia tem muito espelho assim. Entendeu? Então, tem muitos espelhos assim. Quando eu tenho espelho, tem filtro no Instagram. Pode crer. Verdade. Então, percebam que o esquema desse texto de Tiago é ouvir prontamente, acolher mansamente a palavra implantada, semeada, para que nós possamos ser praticantes operosos. Eu coloquei dessa forma para não ter muito texto, mas para você ter a capacitação mais eficaz de absorção dessa verdade, e isso gerar um impacto nas nossas vidas, um estímulo, um encorajamento, para que possamos passar por esse processo de ouvir prontamente, acolher mansamente a palavra semeada e o Espírito de Deus aplicar essa palavra diariamente nas nossas vidas e sermos habilitados a sermos praticantes operantes. Ok? Vire a página agora, por gentileza, do seu material. E eu coloquei duas imagens e coloquei duas perguntas para você fazer uma atividade de casa, em casa, depois do culto, para não deixar a chama se apagar. O que o espelho te mostra ao acordar? Ou então você faz amanhã de manhã cedo, quando você for olhar no espelho, pega uma caneta, já deixa lá e vê o que o espelho vai te revelar. O que você faz após aquilo que ele te mostra? Lembrando que ele está fazendo uma analogia do espelho em relação ao que a palavra de Deus te mostra. E que a palavra de Deus nos mostra que às vezes nós não queríamos que nos mostrasse, porque queremos viver eternamente nos auto-sabotando. E aí embaixo tem duas perguntas relacionadas à palavra. O que a palavra tem te mostrado, irmãos? E como você está reagindo a ela? É engraçado que aqui está indo direto para a palavra, não é o que o pregador está dizendo de você, é o que a palavra está te mostrando. O que Deus hoje, nesse exato momento, através desse estudo, está falando profundamente ao teu coração? Você está ouvindo prontamente? Você está acolhendo mansamente essa semente para você frutificar e multiplicar para a glória de Deus? Como você está reagindo? E aí, porque às vezes alguns dizem, rapaz, esse pregador, como é que ele sabe da minha vida? Mas Deus sabe da minha e da sua vida. E a palavra, ela nos vira do avesso, para que nós experimentemos da graça, da educação graciosa de Deus. É interessante que em Tito nos mostra que a graça que foi manifestada salvadora a todos os homens, ela nos educa. Aí ele vai dizer o quê? A renunciar à impiedade, às paixões do mundo, mas também para que nós vivamos de maneira sensata, justa e piedosa. Ele fala a parte negativa e depois a positiva. A gente vai ver isso mais lá na frente. Só tem 5 minutos. Então, o que a palavra tem te mostrado? Como você está reagindo?
E aí nós queremos dar prosseguimento em relação a como é que isso funciona, que maneiras que o espelho da palavra de Deus opera em nossas vidas, opera na minha, opera na sua vida, no nosso viver diário. Então, nós queremos iniciar 4 maneiras em que a palavra de Deus transforma as nossas vidas, mas hoje, provavelmente nós vamos estar pincelando só a primeira maneira, porque já está próximo das 18 horas e 15 minutos. Então, primeira forma, ou primeira maneira que a palavra de Deus transforma as nossas vidas, primeiro aproxime-se dela. Olhe para o esquema que está bem aí. O que significa aproximação? Existe como você se aproximar de alguém sem você ir de alguma forma em direção a ela? Tem como você dizer, eu vou me aproximar de fulano, de beltrano, ciclano, sem você sair do seu lugar, sem você ter algum passo de ação? Existe alguma forma? Talvez no mundo da ficção, não sei, né? Mas é justamente isso, o aproximar é você ir em direção a algum lugar ou a alguém. Como nós estamos nos remetendo a 4 maneiras de como a palavra de Deus opera nas nossas vidas, opera na vida da igreja, é em direção à palavra. E para isso, tem que ter planejamento, tem que ter algo proposital, você tem que ser proposital nessa aproximação. Não espere você sentir vontade para você se aproximar da palavra. É uma questão de obediência, é uma questão de fé. Então, nessa aproximação da palavra, nós nos aproximamos de que forma? Fazendo 2 perguntas que, ao longo desses últimos meses, nós temos trabalhado, que é o que ela diz e o que isso significa. Na primeira pergunta, o que ela diz, é a observação, é quando você abre o texto e você vai ver lá, vai observar o terreno desse texto, quais são os personagens, os lugares, as expressões, o estilo literário. Você vai fazer todo esse amontoado de informações. Então você pergunta para o texto ao se aproximar, o que ela diz, o que a palavra está me mostrando, o que ela está dizendo. Aí depois que você faz isso com paciência, você vai para a interpretação, o que isso significa. Ainda não é a aplicação, mas essas 2 partes, elas são importantes nessa sua aproximação para com a palavra. E o que nós aprendemos nisso? Nessa primeira forma, como a palavra opera nas nossas vidas, é que se a nossa observação ela não for correta e a nossa interpretação não for correta das Sagradas Escrituras, isso vai resultar numa prática equivocada. Entende? Então, por isso, essa primeira forma ela é de suma importância, você diariamente se aproximar das Sagradas Escrituras, fazendo as perguntas certas, fazendo a observação e a interpretação adequadamente. Eu acho que não dá tempo de mais um, dá para tudo. Certo. Na próxima página, uma segunda forma que ele vai nos mostrar é que a palavra ela nos encoraja, nos convencendo do nosso erro, ou seja, do despir-se do velho homem. Colossenses capítulo 3, ele nos traz a ideia do que a pessoa que está oculta juntamente com Cristo, guardada nele, porque ele está falando da identificação que nós cristãos temos com a morte, com a ressurreição de Cristo, e nisso nós estamos guardados nele, protegidos nele, tem a ver com a sua morte, a sua ressurreição. Ele está dizendo, olha, no primeiro momento,
ele fala só sobre o despir-se, que é uma expressão que nos remete a tirar uma roupa suja. E ele dá nome a essa roupa suja. Ele vai falar: olha, façam morrer a vossa natureza pecaminosa, despindo-se do velho homem. Aí ele vai usar algumas expressões: a imoralidade, a impureza, a ganância. É interessante que ganância na NVI, ele diz assim: e a ganância, que também é idolatria. Interessante essa associação que ele faz de ganância com idolatria, aonde o seu próprio Deus é o seu ventre. Você só olha para o seu próprio umbigo, como nós falamos aqui, né? Ou seja, o que importa é você ser o centro de todas as coisas. É por isso que tem gente, irmãos, abrindo parênteses, que parece que quando é para encarar uma fila, ele se acha no direito de burlar a fila. Eu era novo convertido e eu ficava muito escandalizado nos congressos. Quase todos os pastores não enfrentavam fila. Entende? E achava aquilo muito normal na hora das refeições. Eu achava isso muito estranho, mas eu não falava nada, entende? As ovelhinhas estão num estágio hierarquicamente inferior, só pode ser dentro do corpo de Cristo, mas não era para ser assim. Aos olhos de Deus, nós temos que nos despir da ganância. Ele fala lá da ganância, que é idolatria, desse individualismo, desse egoísmo. Então, no material de vocês, relacionado com o que ele trata em Colossenses capítulo 3, nos traz a ideia, primeiro, qual é a forma que a palavra proporciona cura nas nossas vidas? Diagnosticando a doença. Então, a palavra de Deus, quando você lê ela com o propósito correto, com as lentes corretas, fazendo as perguntas corretas, ela te encoraja, ela proporciona um convencimento acerca dos teus erros. Não precisa ninguém falar, irmãos. A palavra por si só, ela já fala, ela já nos convence dos nossos erros. Ela traz o diagnóstico da doença. E o diagnóstico da doença é o primeiro estágio da cura. É engraçado que a primeira expressão que tem nos 12 passos que eu trabalho lá é admitimos. Aí toda vez que eu monto uma turma nova lá na comunidade terapêutica, aí eu digo: olha, se essa palavra em admitir bem aqui não for o seu melhor amigo, você pode passar até 9 anos aqui, nada vai acontecer na sua vida. Nada acontece. Nenhum tipo de mudança boa vai acontecer na sua vida. Eu falando para eles lá, né? Porque todo o restante dos 12 passos está fundamentado nessa primeira expressãozinha: admitimos, ou seja, a aceitação. Eu me rendo, é rendição, eu me rendo. Então a palavra, ela nos convence do meu erro, ela te convence do teu erro, e ela faz esse diagnóstico. Nós somos convencidos e corrigidos pela verdade. Ela lança a luz, irmãos, sobre o nosso pecado. Então, para nós concluirmos, a aproximação com a palavra, o que é que ela faz? Ela revela a sujeira que há dentro de nós. Por isso que, quando você vê alguém dizendo que é cristão, e que diz que tem um profundo relacionamento com Deus, e que cresce nesse relacionamento com Deus, e Deus não revela nenhuma sujeira no seu coração, será que ela já está experimentando novos céus e nova terra? Eu acredito que não. É uma leitura errada. Porque o que a Bíblia nos orienta, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, quanto mais conhecemos a Deus, mais Ele revela quem Ele é, e quem nós somos, e o que nós precisamos nos despir e abandonar. É muita sujeira, irmãos. Mas no nosso próximo domingo nós vamos falar a parte boa, que é o terceiro ponto. Aqui ele fala do despir-se, de tirar a sujeira.
Mas no próximo ponto, no próximo episódio, no próximo capítulo, dando continuidade, nós vamos tratar de que também a palavra, ela nos convence, ela nos encoraja a nos revestir do novo homem. Não adianta apenas se despir, se você não se revestir do novo homem. Quer saber mais sobre esse revestimento? Compareça após o retiro, que vai acontecer nos dias 30 e 31, e estaremos aqui para a glória de Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Muito obrigado, meus queridos.